Olá pessoal, sou Alexandre Martins, estou passando aqui para bater um papo rápido com vocês. Estou aqui na minha cozinha, terminando aqui o meu café, mas tem um assunto que tem me incomodado muito nesses últimos tempos e as notícias que a gente vai vendo na mídia, até no próprio meio evangélico, me chamam mais a atenção ainda para falar sobre esse tema. O tema é violência doméstica. Aqui em Portugal, esse ano, nós ainda estamos em junho e quatro crianças já foram mortas dentro do contexto de violência social. A última, o pai se agarrou com ela e se jogou da janela. Os dois morreram. Infelizmente, a violência doméstica ela é uma realidade. O pastor presidente da Convenção das Assembleias de Deus de Santa Catarina e do Sul do Pará, pastor Nelson, se eu não me engano, ele fez questão de publicar no Instagram de que os pastores que cometem, que agridem as esposas iam ser retirados da convenção. É uma atitude louvável dele. Mas a violência doméstica não é só agressão física. Também é agressão física. Mas você está cuidando, quando você pune aquele que cometeu a violência doméstica, você não está evitando que aquela pessoa cometesse aquele crime, porque é um crime, violência doméstica é um crime. No Brasil, Portugal, é um crime de ação penal pública. O que quer dizer? Quer dizer que qualquer pessoa pode denunciar o Ministério Público, a polícia, tomando conhecimento de que foi cometido um crime de violência doméstica, ela vai agir ainda que a vítima não queira. Mesmo que a vítima não queira representar contra o agressor, mesmo que a vítima queira deixar o assunto para lá, se as autoridades tomarem conhecimento, as autoridades são obrigadas a iniciar o processo. Então, você punir, você afastar o pastor, ou o líder, a pessoa que cometeu a violência doméstica, que agrediu a esposa, você não está resolvendo o problema. Existe um trabalho de prevenção que deve ser feito. É engraçado que eu vejo assim palestras maravilhosas sobre casamento, né? Palestra de casal, encontro de casais na igreja. Olha, normalmente as palestras são sensacionais, são edificantes. E eu fico pensando assim, fica restrito aos casais. Eu acho que os noivos deveriam participar, os solteiros deveriam participar. Deveria haver um preparo para que a pessoa, quando casasse, né, quando decidisse casar, já ter algumas coisas em consciência. Você tratar do assunto do casamento depois que a pessoa já está casada, não que a pessoa não vá casar por conta disso, mas ela vai casar, vai se preparar melhor. Quem sabe até escolher melhor o companheiro, a companheira, enfim. E eu acho que a violência doméstica é a mesma coisa. Não basta a gente afastar quem comete. Eu acho que tem que haver um trabalho de retaguarda, um trabalho preventivo. Eu tenho oferecido, eu sou advogado, né? Eu sou advogado, também sou pastor, fui ordenado pastor pela misericórdia de Cristo. Sou pastor já há 10 anos, advogado já há 31 anos e eu tenho uma palestra, uma apresentação que trata sobre a questão da violência doméstica à luz das leis, né? E também à luz do que a palavra de Deus fala. E infelizmente tem sido difícil a gente fazer a divulgação desse trabalho nas igrejas. Poucas igrejas abrem oportunidade para esse assunto ser tratado, porque parece que a igreja ela não pode abordar esse tema, porque se ela abordar, ela está confessando que tem esse problema, né? Por isso que é muito louvável o que o pastor Nelson fez de excluir os pastores que agridem a esposa, apesar da violência doméstica não ser só violência física, né? Mas ele pelo menos está cortando na própria carne, né? Está dizendo, olha, existe o problema na igreja, E muitos pastores às vezes não querem levar uma palestra sobre esse tema para dentro da igreja, para passar a imagem de que não tem esse tipo de problema na igreja, né?
E aí a gente vê que as questões vão se agravando. Começa com um soco na mesa, começa com uma violência física, uma violência psicológica, e daqui a pouco termina numa morte. Então, Alexandre, acho que é melhor uma igreja ser conhecida porque dá palestra sobre violência doméstica, que encara o assunto da violência doméstica, do que uma igreja onde um membro, um homem ou uma mulher ou uma criança morreu vítima de violência doméstica e o pastor não fez nada, né? Isso é muito pior. Poxa, a pessoa era da igreja e acabou matando a mulher, matando o marido, matando o filho. Cadê o pastor que não orientou nesse aspecto, né? Então, eu acho que é muito melhor você tratar do assunto do que você fingir que o assunto não existe. Ignorar as questões não resolvem as questões, né? É igual uma doença. Você ignorar que tem uma doença não vai trazer cura. Você tem que tratar a doença. E eu vejo essa dificuldade, eu vejo essa resistência de alguns líderes de tratar do tema. Meu café acho que já esfriou, depois eu tomo outro. Mas eu vejo uma certa dificuldade de alguns líderes tratar desse tema como se eu for tratar do tema é vergonhoso. Não, vergonhoso é a gente não tratar. E tem um outro ponto também muito importante, que é a forma como o pastor orienta. A forma como o pastor, quando recebe essa informação num gabinete, por exemplo, onde o membro da igreja, seja homem, seja mulher, né? A gente fala muito da mulher como vítima, porque a grande maioria são as mulheres como vítima, mas nada impede que o homem seja vítima, que, por exemplo, um idoso seja vítima, uma criança seja vítima, e essa pessoa procura o pastor, vai pegar uma orientação com o pastor. E o pastor, nesse momento, ele corre o risco de estar cometendo um crime. Também falo isso na minha palestra. Essa orientação que vai ser dada, existe ali uma linha muito tênue entre a orientação espiritual e o cometimento de certos crimes. Então é importante que o pastor tenha conhecimento disso, né? Como está na palavra, o povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então é importante ter conhecimento. É um assunto que a gente não pode virar as costas, é um assunto que não vai se resolver sozinho. A gente não pode ficar fingindo de conta que é dentro da igreja, é um local que não existe problemas. Não, a igreja é um local onde se reúnem pessoas e as pessoas têm problemas. E reconhecer que você tem um problema é o primeiro passo para você achar a solução. Seja na medicina, seja na psicologia, seja no mundo espiritual. Enquanto você não reconhece, você não tira a trave do seu olho, você não se cura, né? A gente só é curado daquilo que incomoda a gente. Então, enquanto a violência doméstica não incomodar os líderes, esse assunto vai ser varrido para debaixo do tapete nas igrejas. E quem perde com isso? A família. Tanto pastor que grita aí, que é defensor da família, que defende a família, que defende a família. Então, vamos defender a família, realmente. Devemos defender a família, devemos defender principalmente os mais fracos, aqueles mais necessitados, que é o idoso. Muitas das vezes o idoso está sofrendo violência doméstica por parte dos filhos, por parte do companheiro. Às vezes é a criança, às vezes é a esposa, às vezes é o marido. Então, nós precisamos nos posicionar, ocupar esse lugar de orientador para as famílias. Uma família que sofreu, pessoas que sofreram violência doméstica, eu não sou psicólogo, mas certamente tem vários estudos, vários artigos que eu já li sobre o tema. Isso gera traumas, gera complexos, geram problemas que vão repercutir para o resto da vida. Então, algumas mulheres que foram vítimas de violência doméstica pelo marido vão sentir dificuldade em ter um relacionamento, qualquer tipo de relacionamento com uma figura masculina. Então vai ter dificuldade de relacionamento numa escola com seu professor, no local de trabalho com seu patrão, com os seus subordinados. Então gera um trauma, gera um problema que depois de causado é muito difícil de ser revertido. Então eu entendo que a conversa, o diálogo, a informação leva
a solução desse problema. Não tem outro caminho se a gente não conversar. Por que o cristão estuda a palavra de Deus? Porque como é que você vai seguir a Cristo se você não conhece as Escrituras, né? Quando Cristo fala, procurem nas Escrituras, elas mesmas testificam de mim. Então, se você quer ser cristão, tu tem que ler a Escritura. Então, se você quer ter uma família saudável, você tem que conhecer os problemas que rondam a família, né? Então, às vezes o marido sofre uma pressão no trabalho, às vezes o marido sofre uma pressão por falta de dinheiro, a situação econômica está difícil, e isso reverte em quê? Reverte em uma violência no ambiente familiar, porque é um ambiente onde você se sente mais à vontade, com mais liberdade, e você acaba descontando em pessoas que não tem nada a ver com isso. E não raro, o agressor depois se arrepende. Perdeu a cabeça, foi um ato que não queria fazer, e normalmente eles falam, não é da minha índole, não sei por que eu fiz isso, porque as pessoas não têm a orientação de estancar o problema antes que o problema aconteça. Porque depois que acontece, meu amigo, depois que o crime é cometido, só tem um jeito, sentar na frente do juiz. Então, é importante a gente evitar esse problema. Vamos salvaguardar a família, vamos salvaguardar os mais fracos, vamos salvaguardar os inocentes, vamos salvaguardar o futuro das nossas gerações. Para isso, a gente precisa debater o tema. Então, venho aqui reforçar que se você é pastor, se você é líder religioso, se você não só pastor, mas se você for qualquer associação, qualquer clube, qualquer aglomeração de pessoas, onde você queira que vá um palestrante falar sobre a violência doméstica à luz da legislação, e não só, mas também à luz da palavra de Deus, você pode entrar em contato comigo. A palestra é totalmente gratuita, eu não cobro nada, vai depender apenas da minha agenda. Vamos estar agendando uma data e vamos estar realizando essa formação, esse bate-papo na sua igreja, no seu clube, na sua escola, onde você tiver realmente interesse de estar levando essa palestra. Só te peço que você não deixe esse vídeo ficar esquecido. Manda para alguém que você acha que pode colaborar. Olha, eu conheço um determinado líder em tal lugar que de repente isso é interessante para ele. Então manda esse vídeo, me ajuda a divulgar, me ajuda a levar essa palavra de conforto, essa palavra que de repente vai trazer aí evitar alguns problemas em algumas famílias, né? Vai trazer aí uma esperança, porque o objetivo é esse, o objetivo é falarmos das boas novas, pregarmos as boas novas. E as boas novas, elas têm que ser pregadas na integridade. Então você falar sobre o respeito ao próximo, sobre o amor ao próximo, é exatamente você combater a violência doméstica. Então me ajuda nessa missão que não é fácil, mas pela misericórdia do Senhor, a gente vai conseguir, tá bom? Conto com vocês, um forte abraço e eu vou voltar lá pro meu cafezinho. Tchau, tchau.